gente vai agora, no nosso próximo painel, falar de um assunto que na verdade não é legal, gente. Ninguém quer falar sobre esse assunto. Mudanças climáticas, alguém queria falar sobre isso? Na verdade não, né? Mas é um assunto necessário, super importante, super atual e a gente quer falar sobre isso. A gente não tem como negar o impacto das mudanças climáticas no nosso dia a dia e também na nossa pele. Essa nossa próxima palestra tem como tema skincare climático. É estranho, né, gente? Mas olha só, o clima está mudando, a forma como a gente cuida da nossa pele também tem que mudar. A gente vai entender aqui agora, nesse painel, como é que a indústria da beleza está respondendo a esse novo cenário, desenvolvendo produtos para condições extremas de temperatura, umidade e radiação. E para ter essa conversa, nós convidamos duas super especialistas no assunto. Nós vamos receber aqui no palco agora a pesquisadora e expert em análise de tendências Isa Deson. Isa, venha para o nosso palco, por gentileza. E a jornalista especializada em beleza e bem-estar, Vânia Goy. Vânia, venha para cá também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso conteúdo do dia, um conteúdo super importante, super atual. E agora o palco é de vocês. Obrigada. Vocês estão ouvindo direitinho, gente? Obrigada, obrigada a todo mundo que veio até aqui. Boa tarde. Obrigada pela introdução. Vamos lá? Bora lá. Bom, gente, eu sou Vânia Goy, eu sou jornalista. Trabalhei ao longo de 10 anos, talvez em todas as revistas que existam ainda hoje. Há quase 10 tenho uma carreira solo, vocês conseguem me acompanhar no Instagram, Vânia Goy. Eu tenho um site, Belezinha, onde cubro todo esse mercado e tendências. A gente também tem uma parceria há 10 anos, fazendo consultoria juntas e pesquisa de tendências para várias marcas e para a indústria. E aí ninguém entendia o que a gente fazia juntas, a gente resolveu criar um podcast. Pois é, gente, eu estou há 15 anos trabalhando com pesquisa de tendências. Há 7, 8 anos eu abri a Deson, a gente pulou do trem corporativo juntas e nos jogamos na vida de empreendedoras. E na Deson, para além do que a gente faz com o Tchau Bela, a gente atende todos os mercados possíveis e imagináveis, inclusive alimentos e bebidas, sempre com esse olhar estratégico de futuro. E a Vânia ninguém sabe, mas ela colabora inclusive para outros mercados dentro da Deson. De fintechs a cremes, fazemos estratégia de tudo. Bom, acho que a gente queria mostrar aqui um pouquinho, para quem não conhece o Tchau Bela, entender um pouquinho do que a gente faz. E eu acho que é sempre legal saber quais são os assuntos que bombam no Tchau Bela, porque é um bom termômetro, né? A gente tem esse fenômeno de que desde que a gente lançou o podcast em 2021, o primeiro episódio, que ainda cresce 25% ao ano, fala de prazer feminino. Grande pauta, não é mesmo? Em segundo lugar, a gente tem um episódio que foi lançado em dezembro, vejam que loucura, e que fala do impacto sociocultural do Ozempic e todas as canetas emagrecedoras, e o tamanho disso na prova de que ele sobe para segundo mais ouvido em pouquíssimos meses. No terceiro, a gente fala sobre naturalidade. O que é interessante aqui, que não é porque a gente está na Naturaltech, é bom explicar, não estamos falando de naturalidade de fórmula. Estamos falando da nossa preocupação de rejuvenescimento com uma pegada natural. Você vai lá fazer vários procedimentos e a dermatologista fala, mas vai ficar super natural. Né? E o que isso significa em indústria e em expressão de feminilidade. Vamos falar de... Aí sim, eu amo porque o quarto mais ouvido é de um termo que quase ninguém nem conhece o que é exatamente, ou se conhece, não sabe para que serve, que é a epigenética, que é aquilo que é o impacto do nosso entorno e das nossas escolhas, do nosso estilo de vida na nossa saúde. Então, é uma palavra que quase ninguém conhece e ele está lá em quarto lugar, o que é muito interessante, para vocês entenderem a variedade de temas que a gente aborda, né? E por último... o Quiet Luxury, aí eu não sei se foi o problema do hashtag, né, que aí já estava na moda o hashtag do Quiet Luxury, o negócio bombou, mas era essa ideia justamente da gente falar de uma abordagem de luxo e de beleza com outro tipo de ostentação, com outro tipo de estética, né?
A gente está apresentando um pouco do que é o Tchau Bela, porque a palestra de hoje deriva de um dos nossos episódios. Eles têm 15 minutos, são boletins muito rápidos sobre tendências e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. E a gente também trabalha com várias marcas, e como aqui é uma feira cheia de marcas, é legal que vocês saibam que a gente faz tanto episódios a 4 mãos, como o que a gente fez, por exemplo, com Profuse sobre uma tendência de peles sensíveis, ou com Biosense falando de skincare corporal, ou com a Allergan, que mostrou um estudo global falando sobre esse padrão de beleza que a gente vê no Instagram, e a gente apresentou isso por meio dos episódios, ou, por exemplo, o Eucerin, que a gente falou de Prejuvenation, conectado com cuidado solar. A gente também faz palestras como essa, a gente apresenta produtos para marcas por meio das tendências, como a gente fez com Issey-Miyake, ou falamos de menopausa, antes de qualquer um falar de menopausa, junto com um time de consumidoras do Boticário, antes deles criarem a linha que saiu do ano passado, e aqui algumas das marcas com quem a gente trabalha frequentemente. Grandes e pequenas, só para vocês verem que não estamos temos esse mix, e a gente gosta muito desse mix, porque ele mantém a gente muito atualizado sobre o que está acontecendo no mercado e o que está nascendo, mas também grandes que estão precisando redirecionar o seu negócio, né? A gente dá bastante opinião nos bastidores, para quem pede. Gente, a gente faz muita consultoria, muito workshop também. Bom, quem não conheceu o Tchau Bela, tá aqui um QR Code que vai levar vocês diretamente para o nosso Spotify, mas a gente também tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá em tudo quanto é lugar, a gente fala pra caramba, vocês vão achar a gente lá. E tendências sobre mercado de clean beauty e sustentabilidade são uma das nossas maiores paixões, eu acho que é o tema que a gente mais tem episódio. Então, a gente deve ter, assim, uns 10, mais ou menos, entre embalagem, ciclo de produção, consumo, água, enfim, um tanto de coisa. E o desse ano, o grande tema que a gente resolveu abordar nessa seara foi começar a falar sobre o que está aparecendo de impacto da mudança climática dentro do léxico e dentro do uso e dentro dos produtos que a gente vai ter. Então a gente vai abordar um pouco toda a mudança que a gente já está sentindo na pele, né? Muitos termos. O povo de tendência inventa um monte de palavra, né? Umas palavrinhas assim, tipo climate smart. Infelizmente, muito desse léxico ainda vem dos Estados Unidos. E o que eu acho que é muito importante a gente pensar quando a gente fala de beleza climática é que a gente vai olhar especificamente para performance. Então vão ter muitas palavras, mas elas vão tentar descrever mudanças, né, que vão redefinir o que a gente considera performance hoje em dia, e também o que a gente vai falar em termos de sensorialidade, em termos do que a gente experimenta passar o produto, e óbvio que a gente experimenta ao passar e viver as mudanças climáticas, né? E aí, a Aline Matuja, que está dando uma palestra agora ao mesmo tempo aqui que a gente, que é uma parceira nossa maravilhosa, ela fala que esse é o nosso urso polar, né, do Brasil. Se a gente tinha essa imagem de que o urso ali derretendo no Polo Norte era um símbolo das mudanças climáticas, aqui no Brasil o cavalo do Rio Grande do Sul acho que é o nosso próprio ícone nesse sentido. A gente está finalmente aqui roucas nós de falar de mudança climática, já tem 15 anos que eu falo desse assunto em tudo quanto é lugar que eu posso. A nossa palestra mais comprada, verdade, chamava Geração, como era? Geração Zero. Geração Zero, que eram sobre, na época, os Gen Z, que eram jovens. Falando sobre mudança climática, estamos aí há mais de 10 anos falando do assunto, né? E justamente agora tem muita gente acordando, porque agora a gente está sentindo na pele, literalmente. Então, que seja porque a gente está falando de seca, de queimada, de inundação, de poluição, está todo mundo sentindo, e o primeiro órgão que a gente está sentindo e vendo é a pele. Então, esse assunto fica cada vez mais quente, literalmente, e frio também, porque esse frio que a gente está vivendo aqui é a mesma coisa, né? Você quer que eu volte? Não? Tem uma coisa importante, porque sempre que a gente fala sobre crise climática e fala sobre beleza, a primeira coisa que a gente pensa, e ela é óbvio, fundamental, é no ciclo de produção, da onde vêm esses ativos, como é que a gente pode transformar esse ciclo
do que é plantado ao que chega ao consumidor em algo mais virtuoso e sustentável. Mas essa não é uma palestra sobre sustentabilidade. A gente vai falar em muitos momentos que a prerrogativa, imagino, para criar uma marca hoje é que ela esteja bem estabelecida sob essa perspectiva de que a gente quer não só ingredientes e ativos mais saudáveis, e também mais sustentáveis, né? Saudáveis para a gente e saudáveis para o mundo. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, a gente não vai falar sobre formulação, a gente quer falar sobre novas necessidades de beleza. E essas condições climáticas também vêm criando novos termos, como a Isa falou. A gente destaca alguns como hiperenvelhecimento ou ultra-acne, ou uma preocupação que vai ser crescente com poluição e com radiação UV, e algo que a gente já vem vendo, que é barreira de proteção da pele. Quem trabalha no mercado de beleza sabe que, pelo menos nos últimos 2 anos, os claims acerca de barreira de proteção natural da pele vem aumentando. O que é importante a gente pensar aqui? Essa ainda não é... Bom, primeiro, acho que ninguém no Brasil falou sobre beleza climática, só a gente. Mas agora falem, vamos todo mundo falar bastante. Ninguém falou disso ainda. Esse não é um tema definidor de compra para o consumidor. Ele sequer é um tema entre as marcas de cosméticos. A gente não tem produtos que digam isso em claims ou em rótulos. Quando a gente olha para as inovações que estão aparecendo, como os exemplos que a gente tem aqui, eles ainda vêm da indústria química. A gente ainda está falando B2B. O consumidor ainda já adquiriu consciência, ainda que hajam muitos negacionistas dizendo que não há crise climática, mas a gente tem uma consciência de que o verão está muito mais quente, as inundações ou as queimadas, etc. Todo mundo sabe que está tudo esquisito, mas essa ainda não é uma prerrogativa de compra, o que não significa que em alguns anos não será. Como a gente olha para os investimentos da indústria, dá para ver que esse é um drive de desenvolvimento. Então, Climate Smart Care, uma coleção de ativos, ou a Croda fazendo tudo à base de ingredientes naturais, mas falando de mudança climática, a BASF, que está falando de clima adaptativo, Climate Adaptive, e a gente vai mostrar algumas das marcas que já estão exercitando. Mas só para você ter uma ideia de quando a gente olha notícias sobre o assunto, elas ainda são super do mercado. E esse é o nosso trabalho. Os temas que estão em alta agora no TikTok estão publicados no nosso Tchau Bela há 2 ou 3 anos. Então, já vão pensando nisso. Quer ficar perto? Vamos lá nos números, eu vou para cá só para conseguir ver melhor. Então, a gente entendeu que, por mais que a gente ainda não está falando desse assunto com clareza, nem todo mundo entendeu o assunto completamente, poxa, só ativos com a preocupação de antipoluição já movimentaram quase 900 milhões de dólares só em 2023. Não temos ainda os números de 2024 para poder comparar, mas é para a gente ver que não é uma brincadeira para iniciantes. Tá bem chiado, é normal isso, gente, da produção? Tá. Outra coisa, né, interessantíssima da gente olhar, a gente presta muita atenção no papo do protetor solar. Porque a gente está num processo ainda de desmistificar o uso do protetor solar no cotidiano, que a gente está começando a entender. A pandemia ajudou a gente a comunicar que até dentro de casa é importante. A gente ainda tem muita conversa sobre uma evolução de preocupação com proteção solar para a pele negra, que ainda é uma conversa, quando a gente vê a Naomi Osaka lançando a marca dela para discutir a importância que ela entendeu para a pele dela. E no Brasil a gente tem uma preocupação maior por causa da exposição solar. O inverno do Brasil tem a mesma radiação solar que o verão do hemisfério norte, só para a gente entender. Então a gente vê que tá um aumento de quase 30% em 2023, é coisa pra caramba. Então é um assunto que está realmente preocupando. Estamos comprando filtro solar porque estamos preocupados com raio. Tem uma coisa de estética, de skincare está em alta, dele ser um super tema por conta de envelhecimento. Mas a tendência é que se as pessoas adquirem mais repertório sobre o assunto, elas também comprem por conta de várias frentes, né? Inclusive de saúde. Super. E de fato, tá assim uma loucura aqui, meu. E a gente tem visto isso, que é o começo dessa história, do que a Vânia explicou, de
coisas que se adaptam ao clima, ou seja, que são responsivos ou adaptáveis, começando a gerar interesse, inclusive, do ramo da pesquisa. Então, a gente já está aí projetando que deve crescer uma taxa composta anual de 14%, um pouco mais, até 2034. Então, a expectativa é que nos próximos 10 anos esse assunto esquente cada vez mais. Ah, esquente, né? Um trocadilho desse. Ai, por favor. Um pouco mais baixo pode ser isso também, tá? Que alívio, gente. Eu estava dentro de um chiado muito louco. Obrigada. E aí, né, a gente também tem visto essa ideia de produtos de higiene, pessoal, que estão crescendo com o aumento de calor, numa perspectiva muito interessante, que é a gente lembrar que nós já somos o líder do banho no mundo. A gente toma uma média de 14 banhos por semana no Brasil, o que é uma loucura se a gente pensar que 50% do Brasil não tem saneamento básico, gente, é uma loucura. Então, a gente começa a ver o impacto até nesse tipo de métrica. E aí, quando a gente pensa em inovação, e o que a gente está vendo de produto, quem está começando a tatear esse lugar, ou a indústria química que está criando inovação, é isso. Precisa ir além de ser clean e da gente pensar em impacto ambiental e, naturalmente, social. Eles precisam ser mais inteligentes e mais responsivos. Então, barreira da pele... Já falamos várias vezes aqui, esse é o nosso maior órgão do corpo, que está em contato direto com o nosso ambiente externo, digerindo, né, tudo que nos afeta. Então, absorvendo, bebendo. É a primeira coisa que a gente pensa. Skincare responsivo às condições climáticas. A gente tem alguns exemplos de produtos que deixam bem claro como eles podem mudar de acordo com o uso, e a gente não está falando de produtos multifuncionais. Um sensorial muito inovador, especialmente quando a gente pensa em calor extremo, precisa ser muito gostoso de usar, e adaptação a climas internos. Também ninguém está falando de climas internos ainda, e a gente vem insistindo nesse assunto, porque se a gente precisa, especialmente no Brasil, onde a gente não tem essa mesma tradição de, por exemplo, dos países europeus que tem ar-condicionado ou aquecedor em casa o tempo inteiro, essa não é exatamente uma realidade brasileira. E vai mudar tudo. Então, se a gente tiver ar-condicionado em todos os lugares e ele for super forte, talvez as peles oleosas não sejam mais tão oleosas. Elas têm outras necessidades de hidratação. E como é que a gente vai criar para isso? Quer passar? Aí temos esse assunto, né? Prometi termos, então o geoskincare começa a ser uma preocupação, ou seja, o seu skincare baseado na sua localização. Então a gente para de falar só de estação, então sei lá, né? A gente focava, agora o creme do inverno, agora o creme do verão, não, porque eu vou passar por um sérum e tal. Não, agora é para onde eu vou, onde eu estou, ainda mais com uma maior mobilidade global, pessoas viajando muito mais, né? E a gente entender que a gente vai começar a se preocupar com condições ambientais. Então, seja isso porque o calor está extremo, tem muito pouca umidade. Quem mora em São Paulo está reclamando disso o tempo inteiro já, não é mesmo? Fumaça permanente, então quando a gente foi afetado aqui com o céu mudando de cor, ou em LA, ou no mundo inteiro, essa história dos incêndios, poluição, e aí tudo que a gente já falou. E aí a gente começa a falar de algumas coisas muito específicas e muito interessantes. Ingredientes adaptógenos, por exemplo, né? A gente já falava bastante na seara da alimentação, né? Ou seja, estamos falando de plantas especificamente, vamos falar aí de um exemplo clássico que é o cacto, né? Que são feitas para se adaptar às condições climáticas. Então ele já tem essa adaptabilidade meio que engrenhada ali no sistema dele. Então isso começa a ficar muito mais interessante. A gente vai ver um rol de produtos aqui no final que vão ter algumas dessas características. Vamos falar de antioxidante hiperpoderoso, vamos bem além da vitamina C para falar de alta performance nessa ideia de oxidação da pele. Vamos falar sobre super limpadores. Se vocês acham que as coreanas já estavam lavando o rosto 2 vezes, cada vez mais com todos esses impactos, essa história de limpar ou de mais eficiência na limpeza vai ser muito mais importante. E também vamos falar dessa ideia de proteção e de reparação, que vão ser mensagens cada vez mais fortes. E aqui acho que vale tanto para pele quanto para cabelo a gente falar especificamente como um dos assuntos que a gente já está começando a ver mais forte, né? E aí, como é que a gente
também continua pensando em produto para além disso que a Isa falou. E aí isso aqui é bem, acho que é mais interessante também como narrativas, né, que a gente conta na construção de comunicação de marca e performance, enfim. Então a gente está pensando em escudos muito tecnológicos, porque é isso. Os produtos precisam ser muito inovadores no desenvolvimento. A gente não quer 5 etapas de lavagem do rosto. A gente quer um super produto que vai tirar toda a poluição, enfim. Que você entrou em contato. Biomimética é um super assunto. Aqui tem muita gente, a gente andou por todas as marcas de beleza que estão na feira. Esse já é um conceito um pouco mais familiar para quem trabalha com biotecnologia e está interessado no assunto, então, mas ainda não é para a indústria inteira, quiçá para a gente explicar para o consumidor o que é biomimética. Mas o fato é que pensar nas plantas que têm essa capacidade de se defender e se adaptar ao clima, imitá-las ou trabalhar extratos a partir delas é importante. Tem esse novo não, né? Mas um hall de plantinhas que chamam extremófilas, que estão entre os ativos que as marcas vêm desenvolvendo e vendendo sob essa nomenclatura, porque são as que aguentam climas intensos. Probióticos, prebióticos, pós-bióticos, todos os estudos acerca de epigenética que a gente está falando muito em estilo de vida, medicina e saúde, também aplicados ao skincare. A gente, esse ano teve um lançamento de uma marca aqui no Brasil, de um sérum que chama Epigenetic. Já dá um spoiler de que talvez a gente comece a encontrar isso na prateleira, porque estamos falando sobre como alimentar esse microbioma da pele. A mesma coisa que a gente viu acontecer, por exemplo, com o intestino, falando de alimentação saudável. E como é que a gente faz essa pele resistir aos fatores externos. A gente falou muito de pele, que é o que vem, é o de dentro para fora, que é como você se alimenta e reflete na sua pele. Claro que isso tem tudo a ver, mas esse também é um momento de fazer o inverso. Além do estresse pessoal, como é que a cidade que eu moro impacta, por exemplo, negativamente na minha qualidade de pele. E aí a gente colocou como um desafio negociável, que é justamente pensar em como tudo isso é desenvolvido e pensar numa cadeia de produção virtuosa e sustentável, óbvio, né? A gente parte do princípio que é o mínimo, hoje em dia, quando a gente começa uma marca, e é o mínimo no sentido de como que a gente pode inovar hoje numa marca que ainda não está nesse lugar, né? Sim. Bom, separamos produtos, porque a gente fala, mais fácil, né? De entender as extremófilas. E para vocês poderem pesquisar e entenderem mais. A Pourmois, eu acho que ela é a menos nova, mas ela é a mais radical, mais inovadora que a gente tem aqui, porque ela foi essa que começou a fazer sua rotina de skincare baseada na sua geolocalização. Né? Ela tem muitos produtos, mas ela faz a rotina em volta dessa história. E aqui, especificamente, ela vai ter essa noção de microclima. Então, tentando te orientar, quando a gente tem tantos biomas como o Brasil, vira um insight muito interessante a gente conseguir levar, pelo menos, dicas que sejam específicas a lugares que a gente frequenta. Esse sérum, ele é mais expressivo porque ele chama Smoked Alarm, que é tipo um alarme de incêndio. Ele foi criado para purificar e descongestionar a pele de quem está muito próxima, por exemplo, aos incêndios florestais em Los Angeles. Então ele era uma orientação para quem, por exemplo, morava na costa oeste e estava em contato com a fumaça. Né? O que já funcionaria muito bem aqui pra gente. No ano passado, muito menos. A gente tem um maravilhoso da Spirik, que é um BB Cream japonês, eles muito à frente até hoje, em que ele promete, e aí menopausadas, ele promete reduzir a temperatura da pele em 5 graus. Então, além de nos preparar para o clima, ele também ajuda quando a gente está falando de fogacho e outras coisas assim. Achamos ele muito interessante, um claim bem... atraente, né? Dá muita vontade de comprar. Eu, como carioca, passaria todos os dias. Temos aqui também um outro assunto que está muito quente no paralelo, que é o couro cabeludo, né, gente? A gente parece que descobriu que o couro cabeludo é pele, descobriu que a gente precisa tratar e cuidar dele especificamente. Estamos vivendo o hype do couro cabeludo. E agora a gente tem o FPS para o couro cabeludo. Então, a gente se preocupar com isso, porque, bom... Já temos isso para os meninos que não têm cabelo, que passam por isso e passam seus protetores solares na cabeça.
ou o seu chapeuzinho UV, agora a gente está se preocupando, inclusive, com essa exposição que pode ser para todo mundo, né? Acho que isso muito interessante. E a gente tem um mercado muito desenvolvido para comprimento no verão, né? As marcas profissionais, enfim, todas elas têm linhas, e as de massa também, se encontrar na farmácia. Tem uma linha para o verão para você cuidar do comprimento, quem é loira, não fica esverdeado, etc. Mas isso e até o biquinho, né, aplicador, que é para você conseguir colocar na pele, é super fluido. Essa é uma versão da cola que é orgânica também. E aí a gente também trouxe um ativo específico que ele promete uma microlimpeza específica para partículas de poluição. Para o cabelo. Para o cabelo, exato. E então a gente tem aí, como a Vânia estava falando lá no início, a repercussão dessa conversa B2B que está acontecendo na indústria, né? E como que a gente vai certamente ver o impacto desses ativos nas narrativas de marca também, de produto, né? Acho que nem todas elas são tão literais como, por exemplo, a Pourmois, que está falando de climate change nos seus claims de produto. Esse, por exemplo, da Chem Union é só uma limpeza super profunda e tecnológica para os fios sem agressão, mas que claramente está muito adaptado ao que a gente vai enfrentar, né? Eu acho que isso é um bom insight no sentido de que, assim, ninguém aqui está sugerindo que uma linha inteira, uma marca inteira necessariamente seja voltada a todo esse assunto. Mas ou que precisa ser alarme de incêndio. Putz, não temos queimadas com tanta regularidade para, né? Enfim. Oremos. Mas sim, como que a gente conta histórias, como que a gente traz novas narrativas, como que a gente cria conteúdo, a preocupação de pauta das marcas, né? Como que a gente pode usar aquilo que a gente já tem e já desenvolveu nesse sentido com novas palavras e novas orientações. Então esse é muito o nosso foco, assim, de conseguir ampliar também a narrativa das marcas. Quando a gente e sobretudo uma preocupação também educativa, né? Porque às vezes as pessoas estão sentindo que está muito quente. Opa. Mas elas não estão, para além do desconforto, elas não estão necessariamente pensando no impacto. Então, se há impacto, né, a gente também é contra esse marketing alarmista do terror e do medo. Mas dá para a gente falar sobre necessidades prementes de forma bastante educativa e que também impulsione o consumidor a pensar não só no que ele coloca nele, mas como o que ele compra tem impacto na gente como comunidade, né? E assim, uma coisa que a gente tem visto muito de perto com as marcas que a gente atende é a preocupação da saúde, ela ainda é muito maior do que a nossa preocupação com a sustentabilidade, tá? Estou falando em termos de escolha de compra. Então aqui a gente está vindo com uma abordagem que é uma abordagem que obviamente está inteiramente costurada com tudo que é sustentabilidade, porque senão não faria nem sentido, mas que nos permite falar em primeiro lugar de saúde. Então isso também tem uma conexão com o consumidor que, da nossa experiência, é o que vai, de fato, movimentar o mercado de beleza limpa e sustentabilidade para além dos ecoconvencidos, né? Daqueles que já estão comprados e já estão preocupados com isso em todas as áreas da sua vida. Quando a gente olha, por exemplo, um exemplo de Prada, que não é uma marca que está necessariamente conectada ao universo de sustentabilidade, pelo contrário não, tem Renylon, faz um monte de coisa lá, mas é uma marca de luxo, né? Ela não é uma marca que é conectada a um universo de naturalidade ou sustentabilidade. Eles investiram bastante na linha de beleza, que não existia há 1 milhão de anos, agora tem maquiagens belíssimas e uma linha inteira de skincare, com essas embalagens muito impactantes, todas refiláveis. E a formulação é toda pensada a partir de plantas extremófilas, para que os creminhos se adaptem real time às necessidades da pele. Então, se você passou um hidratante, você entrou num lugar com ar-condicionado muito forte, a ideia é que ele libere mais, por exemplo, ativos hidratantes e dê conta de uma necessidade momentânea. O que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa no mercado de luxo, porque a gente sempre desejou produtos internacionais. Mas os produtos internacionais quase nunca foram feitos para o nosso clima. Quase sempre era tipo, aquele creme pesado que eu consigo usar 2 meses em São Paulo ou à noite. Então, essa abordagem, a gente entende que também numa marca como essa, é uma abordagem para que a marca consiga desenvolver uma linha que seja mais global. Então, mais fácil da gente exportar e se adequar a todos os climas, já que é uma marca que está em todos os continentes. Sim.
Esse é um exemplo da Clarion, que é uma fornecedora de insumos para a indústria cosmética. Esse é só um deles. Eles criaram uma linha de ativos que são comercializados sob a ótica de diversos biomas da América Latina, o que é super legal porque a Latinoamérica, né, renegada no mundo inteiro, não importa que a gente seja um mercado, estamos entre os 4 maiores do mundo, Brasil, mas de maneira geral, não, vamos ser justos. Grandes marcas internacionais têm centros de desenvolvimento no Brasil e desenvolvem tudo a partir da gente aqui. Filtro solar, cabelo, etc. Mas quando a gente olha a América Latina, não é exatamente uma região que é vendida com sex appeal. E aí eles criaram, por exemplo, tem desertos, como a pele se comporta nos desertos da América Latina. Mas esse é só um exemplo. Quem quiser pesquisar mais, vale navegar pelo portfólio da Clarion, porque eles têm várias coisas conectadas a biomas, geoskincare e coisas climáticas na comunicação. Significa que veremos ativos completamente inéditos? Nem sempre. Então a gente está olhando como é que um super antioxidante que eu tenho pode se encaixar nessa narrativa. Por isso que insistimos. Essa é muito uma apresentação sobre comunicação. Como é que as pessoas estão falando de coisas que talvez a gente já conheça. E geodiversidade é maravilhoso. Geodiversidade é uma ótima palavra. É que eu sou jornalista, né? Eu gosto das palavras. A gente já tem toda a diversidade de cabelo. A gente tem a gente tem a maior diversidade de cabelo do mundo. A gente tem todos os tons de pele do mundo no Brasil. E a gente tem uma diversidade de biomas absurda. Então a geodiversidade vira muito atraente para a gente conversar sobre. Um exemplo desses que não parece nada novo, mas a comunicação é interessante, é esse gadget da Kinet, que é bom, vocês estão acompanhando no TikTok, né? Toda a febre de eletroestimulação em casa, a máscara de LED vermelha, tudo que é high-tech que as consumidoras vêm testando. Esse é um gadget de eletroestimulação facial, que naturalmente, se você tem uma barreira da pele super protegida, bem alimentada, se você aplica antioxidantes, você já vai se sair bem aí, vivendo a vida que a gente vive contra a gente mesma, né, com tanto de cortisol que a gente produz, mas também do ambiente. Mas eles falam especificamente sobre benefícios e sobre criar um escudo contra os efeitos das mudanças climáticas. Então é isso, o benefício não é exatamente novo, mas eles já estão ligados no movimento. É um twist aí que eles fizeram, aproveitaram. Vamos lembrar sempre que a gente aqui é do tipo que olha todos os estudos científicos e todos os números de inovação, para não ficar caindo só em claim marqueteiro. Comprovação clínica, científica, etc. Mas é isso, né? Esse é um pouquinho mais marqueteiro que o habitual. E uma outra marca, a Lilixir, eu acho que é uma marca canadense, que também fala de escudo cutâneo e também usa extratos adaptógenos naturais para se ajustar, para a pele se ajustar e conseguir se defender de estressores ambientais. Então, toda uma nova forma de falar. Em vez de falar de radical livre, por exemplo, estamos falando estressores ambientais, né? E a gente não é a favor de uma comunicação necessariamente bélica. Eu acho que a gente tem muito espaço para a gente pensar de outras maneiras para a gente falar de mudança climática, que não precisa ser aterrorizando uma guerra, as pessoas, a vida já é aterrorizante mesmo. Um combate, um escudo, um estressor, assim, parece que eu estou me preparando para uma batalha. Então, deixo aqui o convite para a gente pensar disso de uma forma que seja mais delicada, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a conversar e educar e ensinar em relação a toda essa pauta, porque a gente ainda não percebe o quanto que a gente faz depois de paliativo em relação a esses impactos. Né? Eu acho que é olhar para esse universo pensando que se o repertório desse consumidor mudar, a gente tem que estar preparado para conversar com ele. Não precisa ser literal, mas vai fazer parte das conversas que a gente quer ter, né? A gente deixou 10 minutinhos de perguntas, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, críticas. E pode ser sobre outros assuntos. Deixa eu falar uma coisa importante. Fala. Importante não, boa, que não dava tempo. Mas a gente participou do time que escolheu os vencedores da primeira premiação. Muito obrigada pelo convite. É muito legal ver um mercado de marcas independentes conectadas a esses assuntos que a gente sabe que são muito desafiadores de serem colocados em prática regulatoriamente, sob o aspecto de inovação, escala, no Brasil, enfim. Foi muito legal. E eu queria convidar vocês para escutarem um outro episódio que a gente tem, que é sobre o futuro da Clean Beauty, falando de muitas das coisas que a gente falou aqui. Essa comunicação que é menos bélica e aterroriza menos as pessoas, que é menos sobre só o indivíduo e a sua saúde e mais sobre
e mais sobre como é que a gente também coloca a Clean Beauty nesse lugar que está pensando em sustentabilidade e em desenvolvimento com melhor impacto, né? Ou pelo menos neutralizando impactos que a gente vive. Então, escutem outros episódios que tem muito assunto que acho que se relaciona com muitas coisas daqui. O mais longo tem 25 minutos, então dá para maratonar tranquilamente, tem muitos assuntos. Vocês têm dúvidas, perguntas? Nada? Se vocês forem tímidos, vocês mandam lá nos nossos arrobas no Instagram que a gente responde tudo, tá? Não tem problema. A gente é um núcleo de pesquisa, a gente faz consultoria, a gente faz workshops e muitos desses papos aqui, além de mediações e outras coisas do tipo. A gente cria produtos, organiza portfólios, dirige campanhas. O que a gente não faz? Então, eu queria... Opa, pintou uma pergunta, adoro. Obrigada, corajosa, maravilhosa, adoro. Não, porque assim, gente, eu sou professora também, então pergunta não tem pergunta ruim. Só tem a pergunta que você levou para casa e eu não pude responder. Essa é a única pergunta ruim. Olá, boa tarde. Uma dúvida que ficou na minha mente é: água termal estaria inclusa nesse rol de skincare climático? Eu acho que... Eu vou te falar como a minha mente funciona, tá? Se a gente for pensar numa água retirada de forma sustentável de um lugar específico do mundo, por exemplo, rica em minerais, talvez em antioxidantes naturais que te ajudam a ir reforçando esse escudo ao longo do dia e refrescando a pele. Acho que isso já existe. Talvez a gente veja águas termais que existam no mercado adaptando os seus discursos. Se eu fosse de um time de P&D, eu teria vontade de criar algo que ninguém criou. Então, eu preciso de uma água termal que é retirada de um lugar. Que impacto tem tirar uma água do lugar? Ou eu posso trabalhar com uma água hiperpurificada e que tem um ativo biosintético que é mais sustentável do que tirar um natural de algum lugar que, por exemplo, reduz a temperatura do meu rosto em 10 graus à medida em que eu passo spray. Acho que a gente precisa também, naturalmente, os discursos de marca podem ser adaptados com produtos que a gente conhece, mas eu sempre provoco os times de P&D para que eles pensem sobre o que não existe, ou que às vezes já existe e não tem função para isso, que a gente consiga transformar rotinas, inclusive do ponto de vista de formulação e sustentabilidade, né? Mas eu acho que sprays refrescantes têm um lugar nisso tudo. Como macro tema, entendeu? Sim. Assim, acima de tudo. E aí como que comunica, qual é a água, qual é a embalagem, da onde ela veio, para onde ela... Assim, a gente tem um episódio só sobre o futuro da água. Vale a pena ouvir. Só sobre o futuro da água. Queria falar uma outra coisa interessante sobre isso. Essa semana, todas as marcas de Unilever, Rexona, Dove, que lideram o mercado de desodorantes no Brasil, eles lançaram desodorantes corporais, que são como hidratantes que você passa no corpo inteiro, porque as pessoas estão suando pra caramba e não querem passar o desodorante da axila no resto. Então, é olhar esses movimentos de, então será que está todo mundo suando mais no corpo? Então, o nosso desodorante vai ajudar, o nosso hidratante corporal vai ajudar no odor. A gente provavelmente não vai inventar grandes novas categorias. Vai ter uma aguinha que refresca, vai ter um hidratante corporal, mas como é que a gente vai transformando ele com as necessidades atuais, né? Super. Eu vi 2 mãos aqui, fiquei super animada. É só alguém começar, entendeu? Obrigada pela pergunta. Então, eu queria saber a respeito... Vocês mencionaram alguns laboratórios. No podcast de vocês tentaram buscar se eles também estão indo para esse lado mais do natural? Acho que sim. É uma tendência global. Todo... A nossa grande provocação no episódio sobre Clean Beauty é que naturalidade não é sinônimo de sustentabilidade. Então, se a gente está comprando óleo essencial de rosas e para isso a gente precisa de monocultura de rosas com toneladas de pétalas para fazer um pouquinho de cheirinho de rosa que você põe num sabonete que em 2 minutos vai pelo ralo, a gente precisa entender se esse é um ciclo poderoso. Quais são, por exemplo, ingredientes que são biosintéticos, são sintetizados a partir de biotecnologia ou são biomiméticos, que fazem com que a gente tenha menos impacto ambiental. Então, essa é uma das provocações que a gente faz sobre Clean Beauty, que é como a gente também educa o consumidor para que ele entenda que não necessariamente naturalidade tem a ver com
sustentabilidade, né? Nem saudabilidade necessariamente, porque tudo depende da dose. Então, exatamente. São várias questões. E aí, quando a gente olha para o consumidor, você fala sintético, ele fala não quero. Aí você fala, mas sintético não é artificial. Né? A gente tem maneiras e Dá para sintetizar várias coisas naturais no laboratório. Mas essa é uma tendência global de formulações mais naturais. E, em geral, as indústrias químicas trabalham sintetizando ativos a partir de muitas plantas. Mas essa é sempre uma discussão. E sim, todo o mercado olha para o mercado de clean beauty. Mesmo a grande indústria olha para como desenvolver, por exemplo, formulações livres de substâncias polêmicas. Assim. Onde eu acho interessante a gente refletir é que existem 2 níveis. Né? Um é a gente falar sobre, como compromisso de indústria e de empresa, eu preciso ser menos danoso para o meio ambiente. Uma premissa. Outra premissa é como que eu comunico isso para o consumidor final. E é aí que eu falo que a gente bate muito nessa tecla de, quando eu falo de saúde, eu conecto mais rápido com o consumidor. Né? E a gente se preocupa mais com a gente do que com a comunidade que a gente vive, não é mesmo? Esse é o mundo narcísico que a gente vive. Então, esse recorte, e aí para que a gente possa ter sucesso comercial, para que o movimento cresça, que é o que a gente quer, a gente conseguir direcionar as nossas narrativas e não ficar só no eu sou sustentável, sou verde, sou vegano, que também não quer dizer nada, gente, vegano, batata frita é vegano. Então, como é que a gente organiza os claims para a gente poder passar mais informação, passar mais confiabilidade e também ver esse mercado crescer, que é o nosso grande sonho já há muito tempo, né? Trabalhamos para isso. Eu tinha visto outra mãozinha que tinha subido. Eu sonhei. Olha que louca, de pedra. Então tá. Então, se não temos mais dúvidas, perguntas, nada, vocês vão levar para casa. Qualquer coisa, manda inbox. Muito obrigada. Áudio. Obrigada, Silvia. Obrigada, Daniel. Obrigada a toda a feira. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente.